vou pedir para o Alisson Andrade da Embratur vir aqui, por favor, para a gente dar continuidade aqui. Por favor, fique à vontade. Pessoal, mais uma vez, a Embratur está muito feliz de estar aqui com vocês, né? A ideia desse bate-papo agora é a gente falar como que a Europa é um mercado importante para o Brasil e como a gente, como destino turístico, pode melhor se posicionar nesse mercado. Mas antes da gente falar um pouco e compartilhar um pouco das nossas estratégias, a gente quer exibir um vídeo para vocês. Dear Amazon, thank you for your forests, where I could rediscover my essence. Thank you for welcoming me to unexpected landscapes, the vibrant and pulsating culture of your people. Thank you for the waters, where I could exchange the rush of daily life for the flow of the rivers, for the colors, the flavors, and the people who make everything wonderful. Thank you for the teachings, for the transformation, for staying alive within me. Brazilian Amazon, an inner journey. A gente falou aí muito do potencial da Amazônia no mercado internacional e essa é uma campanha que a gente fez no final do ano passado, em que a gente fala da Amazônia brasileira, né? A Amazônia brasileira que abarca vários estados e a Amazônia nesse contexto de conexão com a natureza e de contexto de conexão consigo mesmo. Eu acho que depois da pandemia todos nós saímos transformados, um pouco mais conectados com a gente, com, enfim, independentemente do que acreditem, com o universo, com o maior. Então, a campanha veio com esse conceito de aproveitar a natureza, a conexão com a comunidade, e a gente também tem essa, a mote da campanha, Inner Journey, né? Uma jornada interna. Não só uma jornada pelo Brasil, mas também uma jornada interna. Se puder botar a apresentação, por gentileza. E a gente vai falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre, e até respondendo um pouco das perguntas, sobre como posicionar o Brasil melhor aqui no continente europeu. Pode passar, por favor. Bem, pessoal, a missão da Embratur o papel principal é promover as experiências e destinos turísticos no exterior, né? A gente faz o trabalho de promoção, que é levar o conhecimento sobre o Brasil para as pessoas, conhecimento de forma mais institucional, mas também fazer o apoio à comercialização. Então tem um trabalho de bastidores, e quem é profissional do turismo, acho que a maior parte de vocês sabe, que é esse trabalho de bastidor, de trabalhar com trade turístico, de botar o produto na prateleira. A gente trabalha com a lógica de trabalhar com os operadores turísticos, com as companhias aéreas, para colocar os destinos turísticos na prateleira e, depois disso, a gente trabalhar com o público final, com campanhas de publicidade e propaganda, como essa que vocês viram da Amazônia agora, para fazer com que esse turista vá à prateleira e compre o produto Brasil. Pode passar, por favor. Enfim, esse trabalho que a Embratur faz, ano que vem completa 60 anos, então nossa instituição tem algumas décadas aí dedicadas à promoção do Brasil no exterior, não é? A gente teve alguns marcos, nossa fundação em 66, em 2000 foi também um momento importante, quando foi lançada a nossa marca Brasil, que é essa marca que a gente é conhecido pelo mundo. Em 2020, a Embratur foi transformada em agência. Em 2023, a gente começou uma nova era com essa gestão, enfim, focalizada na modernização e na inovação da promoção no exterior. Pode passar. E qual que é o objetivo, pessoal, principal, né? Aqui eu trouxe, a gente falava, Gotini, numa das suas perguntas, sobre o planejamento da Embratur, né? Porque a gente fala, não é só a gente ter consciência do nosso potencial, mas a gente se planejar de uma forma estruturada com os nossos parceiros, pensando anos à frente. Aqui eu trouxe para vocês dois planos que estão vigentes agora. O primeiro é o Plano Estratégico 24 e 27 da Embratur, desse lado, e o Plano Nacional de Turismo deste outro
lado. E aqui no centro eu trouxe um resumo, a gente não precisa passar por tudo, mas um resumo do que a gente busca. Em primeiro lugar, a gente trabalha com 2 grandes indicadores. A gente trabalha com o indicador de entrada de turistas no Brasil, o número de turistas, e entrada de divisas. Esse segundo indicador é particularmente muito importante. A gente não quer só números de turistas no Brasil, a gente quer que esse turista gaste no país, então a gente mira um turista que tem um gasto per capita elevado, e aí é o caso da Europa, então se conecta com o debate que a gente tem aqui, então o turista europeu tem um gasto per capita bastante alto, e também estender o período no Brasil. Então não é à toa que quando a gente convida o estrangeiro para visitar o Brasil, a gente quer que ele não visite só um destino, que ele visite mais destinos no Brasil, que eles visitem mais de um estado, né? Que eles vão a Paraíba, que eles vão ao Tocantins, que eles passem pelo Ceará, enfim, que eles possam ficar mais tempo no nosso país. Isso se conecta com o que a Rosália falou. A gente vai, mês que vem, fazer aqui na Europa um roadshow em que a gente traz uma missão de todo o Nordeste brasileiro, os 9 estados do Nordeste brasileiro, vem à Europa, a convite da Embratur, para a gente fazer um roadshow que passa pela Itália e pelo Reino Unido, promovendo pela primeira vez o Nordeste de forma conjunta. Da mesma forma que a gente tem muito clara na nossa cabeça a noção do Sudeste Asiático, por exemplo, né? Todo mundo fala, eu vou para o Sudeste Asiático. Uma das ideias é promover o Nordeste brasileiro como uma região que você vai conhecer ela como um todo. O Erci falou do Brasil como um país continental, né? Então a gente também tem essa estratégia de não só venha para o Brasil, mas consolidar no imaginário do turista as regiões do Brasil, exatamente para estender esse período que ele vai ficar no nosso país. Pode passar. E um pouquinho da nossa nova gestão, né? O presidente Marcelo falava que é fundamental, e também foi uma das respostas das perguntas do Gottini, que a gente trabalhe de forma orientada a dados. Por quê? A gente fala de um mundo inteiro e cada país tem uma realidade muito diferente de perfil de demanda. Então, quando a gente fala de Europa, a demanda do turista português é muito diferente do turista espanhol que está do lado, que por sua vez é muito diferente do britânico. Então, trabalhar com dados, saber o que você vai promover do seu destino, em que país você vai promover e como promover, respondendo aquelas perguntas básicas do marketing, é fundamental. Para isso, a Embratur oferece um serviço, que é um serviço de dados para exatamente municiar vocês com informações para que vocês, eu falo, os profissionais do turismo, tanto os que atuam no Brasil quanto os que atuam aqui na Europa, tenham acesso a essas informações, né? Então, eu deixo para vocês, é dados.embratur.com.br. Lá tem um painel riquíssimo de todos os dados que vocês podem imaginar para orientar a estratégia de vocês. A gente também busca um reposicionamento autêntico de Brasil. O que é isso, Alisson? Praia tem no mundo inteiro. Floresta tem no mundo inteiro. Culturas tem no mundo inteiro. Entretanto, a integração disso e a cultura brasileira, que é muito emblemática, só tem no Brasil. Essa, inclusive, é um slogan da nossa nova campanha que, enfim, só pode ser encontrado no Brasil. Então, quando a gente fala de promover a praia, a gente olha para a concorrência, isso tem a ver também com a nossa estratégia, e a gente sabe que muitas vezes a concorrência tem, enfim, belezas naturais, tem infraestrutura, tem conectividade, mas a ligação da praia com a cultura brasileira, a gastronomia, a nossa música, isso só a gente tem. E é aí que é o nosso diferencial competitivo, é essa autenticidade, é trabalhar o Brasil como um ponto único, porque aquilo você só encontra no nosso país. Outro aspecto importante da nova gestão da Embratur é a promoção com foco em conversão. A gente quer que o Brasil seja conhecido pelo mundo, mas a gente, sobretudo, quer gerar vendas. Então, a nova gestão da Embratur tem uma atuação muito voltada a chegar até a ponta. A gente tem feito um trabalho muito próximo com os operadores turísticos internacionais para que essa imagem, a campanha de Brasil, se transformem em vendas. Isso aí vai desde o apoio que a gente dá para os estados até campanhas mesmo que a gente faz com operadores turísticos. Daqui a pouco eu vou mostrar uma campanha que a gente fez aqui em Portugal para vocês, enfim, para ilustrar um pouco desse meu argumento.
Por último, mas não menos importante, a questão de inovação e sinergia nas ferramentas. É integrar todas as ferramentas de promoção e trazer a inovação de, principalmente, se alinhar, ou melhor, superar a nossa concorrência. Quando a gente fala de promover o Brasil, a gente entende, o turista português, quando olha para o globo e quer viajar, ele encontra o Brasil e outros países para os quais ele pode também viajar. Então, a nossa inovação vem no sentido de olhar o que esses países concorrentes estão fazendo e a gente fazer melhor. Próximo, por favor. O segundo ponto tem a ver com parcerias estratégicas, pode passar por gentileza, e eu acho que esse é o melhor exemplo, a gente aqui nesse fórum de turismo incrível com a Record, em que a gente tem a oportunidade de integrar os nossos parceiros. Eu trouxe aqui na tela um pouco, só uma parte, na verdade, de todos os parceiros envolvidos nessa atividade de promoção internacional. A gente tem desde os destinos, que estão representados aqui, alguns falaram inclusive, a gente tem os convention bureaus, as secretarias municipais de município, as secretarias estaduais. Passando pelo setor privado, você tem os operadores, você tem a hotelaria, os parques, as associações e os modais. A gente só consegue promover o turismo se a gente trabalhar dessa forma integrada. Então, isso também está no centro da estratégia da Embratur. Pode passar. Por favor. Em resumo, a Embratur deseja ser um farol para os profissionais de turismo, né? Então, farol no sentido de fornecer informação e dados para que a atuação dos players de turismo no mercado internacional seja mais eficaz e também oferecer plataformas para internacionalizar esses destinos turísticos, que são as ferramentas que a gente mencionou aqui, feiras, Fantour, Press Trips e etc. Próximo, por favor. Pode passar? E aqui os números, né? A gente falava de promoção do Brasil, mas essa parte que eu gosto, para mostrar quanto que o turismo internacional contribui para a nossa economia. Aqui tem um gráfico que mostra, desde 2014 até 2024, a quantidade de turistas que a gente recebeu e também a receita oriunda dos turistas internacionais. E como o nosso presidente falou no início do nosso evento, a gente bateu um recorde em 2024. Né? O recorde até então era em 2014 e a gente bateu ano passado. A gente chegou a 6,7 milhões de estrangeiros visitando o nosso país, o que equivale a 7,3 bilhões de dólares que entraram na nossa economia, né? Então, se a gente for colocar isso na balança e comparar o que o turismo contribui perto de outros setores da economia, de exportação de bens, por exemplo, o turismo está super bem posicionado, né? Então, isso aqui demonstra que o trabalho que a gente tem feito junto com vocês, eu vejo vários parceiros aqui, a Record, inclusive, com a gente, que vai ajudar a fazer esse número crescer. Mas a gente ainda não está satisfeito. Pode passar, por favor. Como eu falei, a gente chegou nos recordes, né? Só falando um pouquinho mais, 6,77 milhões de turistas que a gente recebeu, um aumento de 14% em relação ao ano anterior e 7,34 bilhões em divisas internacionais na economia brasileira nos últimos 12 meses, o que foi um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior. Imagina o tanto de emprego que isso gerou e a renda que isso também, enfim, distribuiu dentro do nosso país. Mas o próximo, por favor. Então, a gente demorou 10 anos para superar o recorde de 2014, de 2014 até 2024, mas a gente quer acelerar isso, a gente quer bater recordes de forma ainda mais rápida, né? Nosso presidente falou que, enfim, essa gestão está desde 2023, mas parece que já está há 10 anos, porque, de fato, assim, com a parceria de vocês aqui, todo mundo junto, a gente conseguiu bastante aí nos últimos anos. Próximo, por gentileza. E aqui está o nosso grande objetivo. No plano estratégico 24-27, que é aquele que eu mostrei, que é o plano que norteia a Embratur até 2027, a gente almeja ultrapassar a barreira histórica e chegar a 8,1 milhões de turistas visitando o nosso país.
Esse é um trabalho conjunto e eu convido vocês para estarem com a gente até 2027 aí, né? Para a gente conseguir chegar nessa cifra. Outro ponto aqui, antes de continuar, que a gente também entende que para chegar a grandes números no turismo internacional, a gente precisa trabalhar com conectividade. Então, a Embratur tem uma área específica que trabalha com atração de novos voos. A gente entende, especialmente para mercados mais distantes, como a Europa, que a gente precisa criar isso. E eu trouxe o dado aqui que em 2025 a gente teve... Deixa eu só ver... Novos voos... Tá, perdão. Isso aqui, em 2024, a gente teve 12% a mais de voos em relação ao ano anterior, que é 2023. Então, só uma correção em relação aos anos. Pode passar, por gentileza. Seguindo, pode passar. Vamos falar um pouquinho de estratégia de mercado. O próximo. Vou acelerar um pouco, que eu sei que vocês estão com fome. Como o Gotino falou, assim, tentar ser bastante objetivo. Bem, como eu falei, estratégia baseada em dados. Então, tudo que a gente faz e tudo que a gente faz com vocês, parceiro do trade, a gente faz baseado nos dados. Lembrando, dados.embratur.com.br, vocês não vão se arrepender, entrar lá, tem várias informações, desde o perfil de cada um dos mercados. Por exemplo, se quer entender um pouco mais do perfil de Portugal, você vai no Market Insights, que lá tem o detalhamento do que o português busca, quais são os canais de compra, quando ele mais compra, até dados mais globais, de, por exemplo, o turista internacional, por onde ele entra no Brasil, quais são os principais destinos. Próximo, por favor. Outro pilar grande da nossa estratégia foi, por meio dos dados, olhar para o mundo, e a gente está falando de Europa aqui, e identificar segmentos e nichos que têm demanda reprimida e que a gente tem potencial. A gente identificou no mundo demanda sobre alguns nichos de mercado e, ao mesmo tempo, a gente identificou que o Brasil tem oferta para oferecer esses nichos, produtos nesses nichos, de uma forma competitiva. Então, nosso produto é bom para aquilo. E eu trouxe para vocês aqui quais são os nossos nichos prioritários, né? A gente tem investido em nômades digitais, uma tendência ocorrida especialmente pós-pandemia. Então, pessoas do mundo inteiro que buscam lugar para trabalhar remotamente, geralmente vinculado à natureza. Então, o Brasil tem um grande potencial e a Embratur está investindo em campanhas para atrair esse nômade do mundo para o Brasil. O segundo nicho é LGBTQIA+, né? Então, o Brasil também é referência nesse segmento. A maior parada do orgulho LGBTQIA+, acontece em São Paulo e existe uma demanda grande no mundo para consumo. A gente falava de gasto per capita mais alto, né? Que a gente não quer só número, a gente quer receita. O turista desse segmento, ele tende a gastar 30% a mais do que o turista de outros segmentos. Então, também é um foco dessa gestão. A gente também quer atrair o MICE, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com a sigla MICE. MICE, em outras palavras, é o turismo de negócios. É atrair conferências para o Brasil. Quando a gente consegue atrair, por exemplo, uma conferência global de cardiologia para o Brasil, por exemplo, em vez de um esforço para trazer um grupo de 10 pessoas, esse evento vai trazer 300 pessoas. Então, quando a gente fala em investir no turismo de negócios, é buscar potencializar nossos esforços, né? Então, trazer grandes eventos para o Brasil, o corporativo, que também é importante. Próximo, por favor. Outros segmentos aqui para a gente falar um pouco. Pode passar o slide, por gentileza. Que esses são os últimos segmentos, que é cultura, afroturismo. Por que a gente traz o afroturismo? O Brasil tem um diferencial muito competitivo no afroturismo. Salvador, por exemplo, é a cidade mais africana fora da África, e a gente sabe que muitas pessoas fora do Brasil querem se conectar com suas raízes africanas, especialmente na França, aqui na Europa, nos Estados Unidos, e buscam lugares onde eles podem
de fato, fazer essa conexão. Então, o afroturismo é uma oportunidade e que só tem no Brasil. O luxo e bem-estar, falando de novo aí em gasto per capita alto, a gente tem um público que já viajou o mundo inteiro, já foi para a Europa, América do Norte, África, consumindo turismo de luxo e olha para o Brasil como uma oportunidade. Então, esse é um segmento que a Embratur tem investido também. Ecoturismo e safari. A gente fala muito em safari, pensa na África, mas quem vai ao Pantanal pode fazer um safari para encontrar onça pintada, pode fazer um safari para fazer o famoso bird watching, né? A observação de aves. Então, e de novo, isso está conectado com a tendência pós-pandêmica de conexão com a natureza. Então, o Brasil tem um potencial gigante de natureza e a gente está vendendo o Brasil agora como safari, né? Esse é um mote também da nova gestão. E, claro, sol e praia, e a gente falou muito aqui de sol e praia, né? Governador, Rosália, e si também, que pode se fazer lá no, né? A gente tomar sol nos fervedouros lá, faz parte também desse contexto no Tocantins, né? Claro, da parte do sol, não da praia. Pode passar, por gentileza. E aqui um pouco, bem en passant, eu falei que a Embratur trabalha com 25 mercados estratégicos e a gente os divide em 3 categorias. A categoria de conversão de vendas, isso é, países em que a gente é muito conhecido e a gente precisa fazer um impulso para gerar a venda, né? A gente trabalha muito lá com os parceiros que fazem o final do elo da cadeia para vender. E no caso aqui da Europa, Portugal está incluído dentro desse grupo. Em segundo lugar, alguns países que a gente precisa fazer um reforço de notoriedade, isso é, a gente ainda não é tão conhecido, então a gente precisa investir nesse awareness, em ser conhecido, e também investir no impulso de crescimento. Então, grande parte dos países europeus estão nessa segunda categoria. A gente tem França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Suíça, Espanha, Bélgica e Países Baixos. Mencionei só os da Europa, que é o tema do nosso fórum aqui. E a gente tem aqui atuação seletiva, que são países em que a Embratur tem um trabalho de prospecção ainda, com destaque para a China, que é o maior emissor de turistas mundial, mas isso é um assunto para outra oportunidade. A gente está falando de Europa aqui. Próximo. E eu trouxe para vocês aqui esse lindo ranking de quem são os nossos principais clientes na Europa, quem são os principais emissores de turistas deste continente para o Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem a França, que tradicionalmente é o maior emissor de turistas para o Brasil. Se a gente pega um histórico aí de 20 anos, sempre foi o nosso número 1. Muito interessado na nossa cultura. Em segundo lugar, temos aqui Portugal. Primeiro, a França com 235 mil turistas. Esses são os dados de chegadas de turistas internacionais da Europa em 2024, do ano passado, de janeiro até dezembro. Então, a gente tem Portugal aí com 218 mil turistas, seguido por Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha, Suíça, Holanda, Irlanda, Rússia, Bélgica, Polônia, Turquia, Suécia, Áustria, Dinamarca e Noruega. Surpreendeu vocês isso ou vocês já tinham... Surpreende um pouco, né? É isso. Pode seguir, por gentileza. E aqui eu trouxe para vocês, eu peço atenção um pouco mais deste lado aqui, em que a gente tem o crescimento de entrada de turistas por país de 2023 para 2024. E aí tem alguns europeus, que é o nosso assunto aqui, que aparecem nesse ranking de top de crescimento, que a gente tem aqui Reino Unido, Alemanha, França, Portugal e Espanha. A gente vê aqui, respectivamente, a taxa de crescimento de 2023 para 2024 foi de 18%, 15%, 25%, 20% e 16%. Aí você pergunta, Alisson, mas isso é muito crescer 15%? É muito. Se a gente olha o global, o Brasil já cresceu muito no global em recebimento de turistas, se você compara 23 com 24. Cresceu 14% no global.
Quando a gente olha para esses números da Europa, a gente vê que aqui na Europa o crescimento de turistas visitando o Brasil foi acima da média do Brasil global. O que isso indica para a gente? Que, de fato, o mercado europeu é um mercado muito importante para o turismo brasileiro e essa importância é crescente. Então, de 14, por exemplo, a gente está falando de Portugal, enquanto no global o Brasil cresceu 14%, Portugal cresceu 20%. Então, isso também reafirma, Gotino, a importância dessa iniciativa da Record e a gente fazer essa conexão Brasil-Europa no turismo, porque, de fato, eu acho que o Brasil tem de ter, o turismo no Brasil tem que ter esse olhar especial para a Europa. Então, eu acho que toda essa reunião que a gente tem aqui é muito útil para essa reflexão e vai render bastantes frutos. Pode passar, por gentileza. A gente tem aqui... Aí vocês falam, ok, Alisson, isso são estatísticas do que aconteceu, né? Estatísticas até o final do ano passado. Mas a gente trouxe para vocês aqui um levantamento da Skyscanner, nesse início do ano, sobre quais são os 10 mercados que mais buscam destinos brasileiros na plataforma Skyscanner. Todo mundo conhece o Skyscanner aí? Plataforma comum de buscar passagem, né? E aí, de novo, a Europa figura várias vezes entre o top 10. Então, entre mais de 170 países do mundo, os países que mais buscaram o Brasil no Skyscanner não necessariamente fecharam a compra, mas têm interesse, e esse dado é um dado muito importante para a gente, porque quem busca e não fecha é exatamente aquele público que a gente precisa se concentrar. Então, a gente tem aqui... a gente tem aqui país europeu, né? Se a gente tem Portugal, número 2, Itália, número 3, Reino Unido, 4, França, 6, Alemanha, 7, Espanha, 8. Então, do mundo inteiro, vocês veem que, literalmente, a Europa domina em termos de interesse no Brasil via a Skyscanner. O próximo, por favor. Da mesma forma, aqui eu não coloquei a fonte, mas isso são pesquisas do Google, os 10 mercados que mais buscam o Brasil. E da mesma forma, a gente vê muito aí os países europeus no top 10, né? Vamos lá. Só citando os países europeus que aparecem nessa lista aqui do Google, a gente tem Reino Unido, França, Espanha e Portugal. Eu queria trazer para vocês, até porque o meu tempo está curto, eu tenho só 5 minutos, um corte de alguns países que a gente trouxe para vocês em termos de perfil de mercado. Vamos começar falando de Portugal? Pode passar, por favor. Como a gente está aqui em Portugal. Próximo. A gente fez uma pesquisa do público final, que é a pesquisa da Penta, em que perguntou qual a preferência do turista, né? E a gente teve aqui para Portugal sobre motivação de viagem para o Brasil. O que o turista ele busca, o português busca no Brasil? Vocês veem que está muito concentrado em sol e praia e clima, não é? Então, de fato, é isso que o português está buscando no nosso país, essa referência de sol e praia. A boa notícia que a gente tem em relação ao português é que está nessa parte em vermelho aqui, que é um público que tem muita familiaridade com o Brasil, por motivos óbvios, e a gente pode capitalizar isso para a gente. Então, o Brasil já está no imaginário da maior parte dos portugueses. E, por último, desse lado aqui, a gente tem o interesse em ver e experimentar novos lugares. Então, a gente tem a sorte aí de ter o Brasil muito conectado com Portugal, eu quero dizer, Portugal conectado a vários destinos do Brasil, que permite também essa diversificação. Diferentemente de alguns mercados em que a gente promove ali o Brasil mais conhecido, Rio de Janeiro, Amazônia, Salvador, aqui em Portugal, pelo fato de haver mais conhecimento de Brasil e pelo fato de as companhias aéreas nos ligarem a vários destinos, a gente pode promover um país muito mais diversificado, né? De fato, diversificar o produto da nossa prateleira. Pode passar, por favor. Um pouquinho da França para vocês, pode passar, né? A gente tem aqui a França, como eu falei, que é o primeiro lugar de emissão de turistas, né? 235 mil turistas entraram em 2024, com ticket médio muito alto, então a gente está falando de 2.725 dólares. E eu queria mostrar para vocês no próximo slide, pode passar, por favor, um pouco do que motiva o francês a visitar o nosso país, né?
A gente vê aqui que na motivação de viagem, esse azul, o que prevalece é sol e praia e cultura, e muitas vezes a combinação dos dois. O francês pode encontrar sol e praia aqui no Mediterrâneo, ele pode encontrar no Caribe, mas essa mistura do sol e praia com cultura só tem no Brasil e com a cultura brasileira. Então esse é o nosso forte para o mercado francês. Pode passar. Queria mostrar para vocês agora, a gente falou de afroturismo, né, que é esse diferencial que só o Brasil tem, especialmente na França e nos Estados Unidos. Vou passar para vocês esse vídeo, que é um vídeo de 1 minuto, que fala do afroturismo no Brasil e faz parte da campanha que a Embratur faz aqui na Europa, que terminou no final de fevereiro. Então, janeiro e fevereiro, a gente exibiu essa campanha por toda a França. Pode passar. C'est vraiment incroyable. Ici à Salvador, j'ai pu réellement me reconnecter avec mes origines. Dans les rues qui respirent de l'histoire, des saveurs uniques et dans l'ancestralité qui m'a fait sentir vivant. Il n'y a pas d'endroit comme le Brésil. Um pouquinho da Alemanha para vocês. Próximo slide. A gente tem aqui alguns dados de Alemanha. Eu vou passar esses dados de uma forma mais célere, mas, de novo, todos esses dados estão no dados.embratur.com.br. Vocês conseguem isso de uma forma fácil. E pode passar o próximo. A gente tem outro... Isso, sobre a motivação. Vamos entender um pouco sobre o alemão. Semana passada a gente estava na ITB Berlim, né? Eu estava lá, que é outra feira importante que a Embratur faz. E o que o alemão está buscando, né? Aqui a gente consegue ver no laranjado qual que é o perfil do alemão, né? Ele busca, e está muito dividido desse lado de cá, natureza, biodiversidade, sol e praia e clima. Então ele busca muito essa conexão com a natureza, inclusive na semana passada a gente trabalhou com o destino Alter do Chão. E é um mote da nossa campanha para a Europa. Por quê? Porque é um lugar na Amazônia que você pode fazer sol e praia de rio, e também tem integração com a natureza. Então esse é um forte aí do mercado alemão. Pode passar, por gentileza? A gente tem um vídeo no próximo, se vocês puderem. Hier in Alter do Chão sind es nicht nur die verschlungenen Pfade des Regenwaldes, die einem den Atem rauben. Es sind die Farben dieses Ortes, die ansteckende Freude seiner Menschen und die Unermesslichkeit seiner Flüsse. Es gibt keinen Ort wie Brasilien. E para terminar aqui, pessoal, um pouquinho da Itália. Próximo, por favor. Aqui alguns dados sobre o turista italiano, quanto ele gasta, os tempos quando eles mais visitam. Pessoal, e só trazer um parênteses, para quando vocês visitarem o portal de dados da Embratur, esses dados a gente entende que são super importantes para a tomada de decisão e atuação de vocês no mercado internacional. Por exemplo, quando você traz aqui que dezembro, agosto e novembro são quando os italianos mais visitam o Brasil, a gente entende que é nesse momento que vocês têm de fazer a articulação com o mercado e as campanhas para que eles visitem nessa época. Então, são informações que podem orientar a estratégia de vocês. Próximo, por favor. E o italiano, o que ele busca no Brasil? A gente pode ver que está também muito focalizado no sol e praia, né? Clima, sol e praia, um pouquinho de natureza e biodiversidade. Os italianos amam o Nordeste do Brasil, né? Então eles estão sempre por lá e tem uma boa conexão também para chegar no Nordeste. Próximo, por favor. Por último, ainda tinha Reino Unido também. O britânico, eu não sei se a gente consegue passar o vídeo próximo, mas se não, eu vou trazer aqui o perfil do britânico, mas pode passar o próximo slide, por favor. Motivação de viagem no Brasil. O que os nossos britânicos eles buscam? A gente pode ver que está muito concentrado em a cultura brasileira, clima e sol e praia. Eles adoram o Nordeste, eles adoram a gastronomia brasileira, então esse é um forte, e também há um apelo pela natureza. Tem um segmento no Reino Unido que busca especialmente safari, tanto é que a nossa campanha para o Reino Unido de publicidade, ela é uma campanha que focalizou no safari, o safari do Pantanal. The things we saw and experienced in the Pantanal can't be found anywhere else in the world. You can't imagine what it's like to see so many unique and incredible animals up close. There's no place like Brazil.
E agora, por último, eu esqueci que tinha Espanha também, né? A gente queria trazer muita coisa para vocês, né? Não dava para passar pelo continente inteiro, mas a gente trouxe um pouco. A gente tem aqui alguns dados sobre o turista espanhol no Brasil. E o próximo, por gentileza. Para terminar, a gente tem aqui o que o espanhol busca lá. Então, a gente tem, sobretudo, sol e praia também, um pouco de cultura. E olha aquele número ali em cima, 72% tem interesse em viajar ao Brasil. Para o espanhol, o Brasil está no imaginário, mas ele ainda precisa concretizar isso. Então, a gente trabalha muito com as operadoras e as agências para poder fazer essa conversão, transformar esse interesse do espanhol em vendas. Pode passar? ¿En qué otro lugar puedo meditar en medio de la naturaleza fascinante? Y luego después vivir la mayor aventura de mi vida en las cataratas más lindas del mundo. No hay lugar como Brasil. Bem, pessoal, então para terminar a fala, eu só queria trazer para vocês, essas são as ferramentas de promoção que a Embratur tem e que está à disposição de vocês. Eu falo de disposição de vocês, tanto o trade, os profissionais de turismo aqui da Europa, quanto os profissionais de turismo no Brasil. Então, a gente faz campanha digital, a gente faz viagem com influencers, a gente leva influencers brasileiros, estrangeiros, para visitarem o Brasil. A gente participa de feira, que é o caso amanhã da nossa BTL Lisboa. Aproveito e convido todos para estarem com a gente amanhã na BTL Lisboa. A gente tem um stand do Brasil, em que a gente vai ter várias ativações, apresentações culturais, cooking shows, várias coisas acontecendo. E o lançamento do nosso escritório aqui na Europa, que vai ser uma cerimônia amanhã às 17 horas, que a gente deu esse furo aqui para vocês. Press trip, que a gente leva jornalista para o Brasil. Fan tour, em que a gente leva os operadores turísticos para conhecerem o produto, para eles sentirem segurança e colocar o produto na prateleira. Então, a gente tem várias viagens desses operadores para o Brasil, promovidas pela Embratur. Webinar, agora após pandemia, a gente faz muita capacitação via webinar. Workshops, que também é uma capacitação, e roadshow, como esse do Nordeste, que a gente vai realizar com vocês. Pessoal, é isso. Dei uma aceleradinha aqui, mas é bom estar com vocês e obrigado, eu estou à disposição do que precisarem. Valeu.